Hoje nós vamos falar novamente sobre a responsabilidade e o que seria, através da nossa interpretação, sermos responsáveis. Porque nós estamos entrando no processo da cocriação de uma forma já bem firme, e nós já estamos alimentados com elementos que já nos tornam co-criadores conscientes. Mas nada do que a gente está estudando aqui terá valor ou funcionará se nós não assumirmos a responsabilidade de enxergar que somos nós os co-criadores da nossa realidade. Então, por que intensificar isso? Porque o que eu mais percebo nas pessoas é ainda uma resistência sobre a mudança interna. Então, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais que a gente já esteja em um processo, ainda é muito complicado para a maioria assumir que todos os infortúnios da nossa vida, todos eles são de responsabilidade nossa. Não existe criação que não tenha começado, criação física, não existe uma realidade, uma experiência fisicamente manifestada que não tenha sido começado na nossa mente e alimentado por um padrão de sentimento, por um padrão emocional. Então, pessoal, não adianta nada a gente percorrer tudo isso que a gente está percorrendo se nós não nos colocarmos 100% no papel dos responsáveis. E por que novamente esse assunto? Porque você se torna responsável pela tua vida quando você percebe que você tem sempre outra escolha. A cada momento, frente a qualquer situação que a gente possa estar passando, nós temos o poder de escolha. O que é o poder de escolha? É o poder de escolher no que eu vou acreditar. Então, para isso ficar claro, vamos imaginar o seguinte. Aliás, vamos relembrar o seguinte. Essa realidade que nos constitui, nós aqui no planeta Terra, nós estamos vivendo sobre a influência de duas energias, ou do amor ou do medo. O medo faz a gente ter reações como diversas reações que o medo nos traz. Ele nos deixa paralisados, ele nos faz formar uma ideia nossa que não tem nada a ver com a nossa realidade de co-criador. Ele nos faz temer o fim da vida. Ele nos faz ter a ideia de que nós envelhecemos e conforme nós envelhecemos a gente vai ficando acabado, sem energia, sem saúde. O medo nos faz adoecer. O medo nos faz sentir ciúmes, nos faz sentir inveja, porque ele fala para nós que o outro pode ter, mas eu não sou merecedor, então isso me machuca. O medo ele faz a gente ficar parado e não ir atrás dos nossos sonhos. O medo faz a gente ter raiva, porque eu tenho medo que alguém pode vir e me tirar aquilo que eu tenho, ou alguém pode vir e me atacar. Enfim, o medo é a base de um padrão ilusório de realidade que criou esse estado físico, essa sociedade na qual nós estamos vivendo até agora. A outra energia é o amor. O amor ele fala para nós quem nós realmente somos. O amor ele traz a ideia certa da nossa criação, do processo da criação. O amor ele fala para nós que existe sim um Deus, mas que não é esse cara que julga e esse cara que impõe castigo para quem não andar na linha. Não é nada disso. Esse amor ele se expandiu. E conforme ele se expandiu e ele se expande cada vez mais, ele cria consciências a partir dele mesmo. E essas consciências se formam com as ideias que elas escolhem ter para experimentar individualidades, para experimentar vidas individuais. Mas elas não deixam de ser parte desse amor. Elas não deixam de
ser uma centelha, uma fagulha desse amor. E toda a realidade que uma individualização vinda desse amor for experimentar, será sempre com as bases da sua própria energia, da qual ela foi criada. Porque uma energia não pode expressar algo diferente do que lhe constitui, do que a ideia, do que a informação que lhe constitui. Então, pessoal, aqui na nossa vida, por estarmos aqui experimentando um tipo de realidade que é fisicamente orientada, nós temos sempre duas opções de escolher se eu vou enxergar a situação com medo ou se eu vou enxergar a situação com amor. E aqui eu não vou falar algo que nem eu consigo ser também. Não é aquele enxergar com amor ser o santo, não é ser a pessoa compassiva, que a gente não consegue chegar nesse estado, pelo menos eu falo por mim, tá? Eu assumo a responsabilidade de falar por mim. Eu ainda critico algo que eu tenho me trabalhado muito, eu ainda crio os meus julgamentos mentais, eu ainda faço tudo isso, mas cada dia que passa eu tenho escolhido, pode até parecer um pouco egoísta isso, mas eu tenho escolhido olhar para as situações e para as pessoas reafirmando quem eu sou, porque eu tenho poder sobre mim e só. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que, na minha opinião, está tendo uma atitude errada, de vez eu olhar com medo e reagir àquela atitude errada, achando que pode ser um ataque ou achando que a atitude daquela pessoa pode me ameaçar em algo, o que eu faço? Qual é o poder que eu tenho? É olhar para mim. É a reafirmar a imagem que eu estou co-criando de mim mesma. Então eu paro e penso assim, puxa, a reação dessa pessoa está me incomodando, está me irritando, ou está me assustando, ou está me incomodando. E aí eu penso assim, tudo bem, mas eu sei quem eu sou. E eu quero aplicar isso 100%. Até não precisar mais fazer esse exercício. Mas eu mentalmente pergunto para mim mesma, a reação dessa pessoa tem alguma coisa a ver com você? Realmente? Se você não enxergar, aí sou eu, Fernanda, comigo mesma. Se você não enxergar, Fernanda, que a reação dela ainda está te dizendo alguma coisa que tem dentro de você, você precisa segurar essa reação dentro da tua energia? Ou você vai olhar e deixar passar porque isso não tem nada a ver com você? Claro que na maioria dos casos ainda são energias nossas que fazem com que aquela atitude incomode, né? Porque quando nós equalizarmos todas as nossas crenças, as nossas ideias, voltar e unificarmos ela ao todo, as ideias verdadeiras sobre a realidade, aí sim a ação do outro não vai incomodar a gente em nada. Por isso que eu falo, a gente ainda não está nesse ponto porque nós estamos começando nesse processo. E é um processo que dura a vida inteira, não tem jeito. Ontem eu estava falando com o meu priminho, que é um querido, que eu falo que ele é meu pupilo. Imagina, a gente começou a conversar sobre todos esses assuntos que eu abordo aqui no canal, ele tinha 14 anos. Hoje com 16, ele vai fazer 16 agora esse mês, ele sempre me liga, ele me ligou ontem falando, Fê, eu ainda fico nervoso, eu ainda fico muito bravo, mas você me conhece, você sabe quem eu sou de verdade, o que eu faço para vencer esse meu lado desse ego, o que eu faço para não ser mais essa pessoa que fica nervosa? E eu brinquei com ele, eu falei assim, meu amor, continuamos fazendo o que a gente vem fazendo, né? Vai conversando, porque eu ensinei ele a conversar com as emoções dele para ele não ser tão reativo. E aí ele vem fazendo isso, e eu falei assim, é um trabalho para a vida inteira, porque nós estamos começando. Então, incomodou, fiquei nervosa, fiquei magoada, olho para dentro de mim e ressignifico isso. Por quê? Porque esse é o meu poder de escolha. Eu escolho reagir a algo com o medo como base, e aí eu vou ter um leque de reações possíveis, ou eu escolho com o amor como base, que é o ato de eu reconhecer o que é você olhar com amor.
é você reconhecer a verdade. Então, quando eu olho para uma situação, quando eu assumo a responsabilidade da escolha que eu posso ter, eu me ligo no amor, o que que é? O que que é o amor? O amor é a verdade, o amor é a única energia que existe. Então, quando eu olho para uma situação e eu assumo essa intenção, eu estou olhando para o todo como realmente é a criação. É uma energia que te cria perfeito. É uma energia que compõe você com todos os atributos que você precisa. Nós temos uma centelha dentro de nós, pessoal, que ela só é uma centelha porque nós nos colocamos muito véus. Conforme a gente tira os véus de nós mesmos, essa centelha, ela deixa de ser só uma centelha e ela passa a ser o que nós somos, porque nós somos esse ser. Uma centelha não é algo que está fora observando a gente, não, ela está dentro de nós. Nós encobrimos a nossa percepção sobre nós mesmos com esses véus que vêm do medo, vêm da base dessa energia que foi formado na criação do ego quando se optou em experimentar a vida separada. Mas isso é impossível. Então, como eu já tenho esse conhecimento dentro de mim, qual é o meu poder maior? É o meu poder de escolher sempre a forma da qual eu quero reagir. Eu quero olhar para o mundo através dos olhos do ego, usando a base como medo, ou eu quero me formar como um ser unificado e olhar para toda a realidade através do amor. E a gente pode ver como é difícil essa escolha, como as pessoas ainda são apegadas ao ego. A sociedade ela é tão machucada e está tão machucada porque na hora da escolha as pessoas nem pensam na outra possibilidade. Porque quando a gente fala, você tem que ser amoroso, você tem que olhar com os olhos do amor, a maioria ainda tem a crença errada do que é isso. Ainda acha que isso é coisa para monge, ou isso é coisa para um ser muito espiritualizado, eu não sou esse ser. E não é nada disso. Você não vai virar aqui algo que ainda chegaremos lá, mas ainda tem muitos elementos. E olhar para a vida com os olhos do amor é simplesmente assumir a responsabilidade de colocar no nosso dia a dia o que nós estamos aprendendo, de uma forma consciente. Então eu assumo a responsabilidade de que sou eu a co-criadora da minha vida. Tudo que eu estou experimentando começou dentro de mim, porque eu escolho as informações que eu chamo de real ou não, e a partir delas que eu venho desenvolvendo todo o meu emocional, todas as minhas questões pessoais, como eu lido com o meu dia a dia, como eu seguro ou não seguro as minhas experiências passadas, como eu olho para o meu passado, como eu me projeto no meu presente. Isso é ser responsável. Ser responsável é olhar para essa sociedade e não culpar os outros, e sim olhar para nós mesmos, dentro de nós mesmos, sermos sinceros. Como é que sou eu no dia a dia? Como é que sou eu indo no supermercado? Como eu lido com a caixa do mercado que está lá passando a minha compra, me atendendo? Como é que eu lido com as pessoas que estão na fila na minha frente? Né? Aí eu vou lá pegar um produto, passa uma pessoa na minha frente e me atrapalha. Quem sou eu frente a essas situações? Como que eu reajo frente a isso? Eu sou uma pessoa agradecida pelo outro? Eu sou uma pessoa que faço a minha parte também, sendo educada, sendo uma pessoa que dá um sorriso para o outro? Como sou eu no meu dia a dia? Que responsabilidade eu estou tendo com o conhecimento que eu estou recebendo? Com o conhecimento que está me sendo passado por seres tão incríveis? E quando eu falo que são seres incríveis mesmo, pessoal, porque essas consciências unificadas, por exemplo, quando elas vêm até um trabalho nos orientar em alguma limpeza, é muito engraçado. E aí quando eu falo que eu assumo a responsabilidade, que eu ainda estou trabalhando sobre isso, eu percebo a diferença de sentimento, assim, por exemplo. Se tem uma coisa, desculpa se eu parecer arrogante, não é isso, mas se tem uma coisa que eu não tenho paciência, é a pessoa que vem, pede ajuda, recebe aquela ajuda 1, 2, 3, 4,
milhões de vezes, mas não faz nada para mudar. Continua segurando um padrão emocional, um padrão reativo, não acorda para a mudança. E eu sei que toda mudança vem do eu, ela é individual, não tem jeito. Mas a força que trabalha comigo, que passa todo esse conhecimento, ela vem, ela fala para a pessoa. Então muitas vezes a pessoa recebe canalizações maravilhosas, mas não muda. E eu fico, tipo, incomodada. Eu, Fernanda, que não tenho nada a ver com a história, que não tenho que ter opinião nenhuma. Mas na hora eu fico, puxa vida, mas recebeu uma mensagem tão linda e continua do mesmo jeito. Eu não tenho que fazer esse tipo de julgamento, eu sei que tá errado. E aí eu lembro de uma sensação, porque quando a gente canaliza uma informação, a gente recebe as palavras, a gente vai juntando, eu pelo menos vou juntando informações visuais e principalmente no sentir e vou formalizando aquela mensagem em palavras. E eu sinto a energia dessas consciências, então eu sinto o que eles sentem. E em nenhum momento tem julgamento, muito pelo contrário, só tem amor, só tem respeito por aquela consciência para aquela consciência que eles vêm orientar. Então, eu estava pensando nisso esses dias, né? Eu falei, gente, que incrível, porque é como se esses seres unificados, eles não sentem o que a gente sente, eles são incapazes de fazer esse julgamento porque isso não está dentro deles. Eles não têm a informação do julgamento, do apontar o dedo, do, né, você tem que melhorar, sabe, essa postura? Eles não têm, porque eles só olham para a vida através dos olhos da verdade. Eles são seres unificados. Você não vibra isso, pessoal. É incrível assim. Então eu fiquei pensando, eu falei, puxa, Fernanda, quanto trabalho você tem a fazer ainda dentro de você até chegar nesse estado, né, de ser somente a verdade. E esse estado vai chegar para todos nós, a gente está caminhando para isso. Mas nós temos que todos os dias, pessoal, todos os dias, assumirmos a responsabilidade. O poder de escolha, de como reagir, do que criar, do que experimentar, é sempre nosso. Então, enquanto a gente não assumir isso, a gente vai continuar errando e depois nós vamos jogar a culpa para uma reação ou por algo que estava inconsciente. E nós já temos aqui elementos o suficiente para entender que não existe nada aleatório no universo, porque tudo vem da nossa escolha, vem do nosso pensamento, vem da nossa emoção, e a partir daí a gente cria toda a realidade que a gente vive, inclusive criamos também os personagens que são as pessoas das quais a gente convive ou que aparecem na nossa vida, que nos trazem reações que estão dentro de nós. O outro é um espelhamento nosso, né? Então, se ainda as pessoas estão incomodando, nós também temos que assumir a responsabilidade por isso e mudar o que está dentro de nós para que ou aquela pessoa vá embora ou que ela mude atitude em relação a nós. E temos que ser responsáveis, sim. Então, era mais um lembrete que eu gostaria de falar para vocês, que eu sentia necessidade de falar, para que a gente assuma a responsabilidade, para que a gente olhe para a sociedade do jeito que está e veja em nós os componentes que tem dentro de nós, que está formando a sociedade que a gente está vivendo. Um exemplo básico, esses dias eu estava conversando com uma amiga que tem um canal também, e ela teve uma projeção super bacana, mas aí contratou agência, foi todo um trabalho, né? Que eu não tenho, no momento eu não tenho intenção disso, porque eu gosto do orgânico que é o nosso canal, porque aqui eu me conecto com pessoas que realmente estão falando essa linguagem que ela não é que não é para todo mundo, colocando a gente no patamar, mas eu sei que é complicado lidar com esses assuntos, então eu prefiro o crescimento orgânico, que aí vem quem tem que vir, né? E aí o canal dessa minha amiga não tem nada a ver com espiritualidade, é uma outra coisa, então ela fez esse trabalho. E aí ela me mostrou certas métricas que o YouTube tem. E, gente, eu descobri que, eu não estou julgando, tá? Mas eu só estou falando, olha como nós nos comportamos.
mais de 54% da audiência aqui do nosso canal são de pessoas não inscritas. E são de pessoas que assistem vídeo e não curtem, sabe? Não fazem nada. Aí eu pensei, eu falei, gente, como realmente é, né? Não que eu estou cobrando nada de vocês, não é isso. Mas olhem para o dia a dia de vocês. Como que vocês estão lidando com a situação? Poxa, dá um baita trabalho fazer tudo isso. A gente abre mão do trabalho que realmente traz remuneração para nós, para estarmos aqui, para nos dedicarmos, para fazer tudo isso, para depois editar e tal. E a pessoa vem, consome e não dá um like, ou pô, não se inscreve no canal. Eu não estou falando para vocês que participam aqui comigo já desde que o canal começou, que me escrevem, que me motivam a estar aqui. Mas eu tô falando para vocês que vêm, consomem e não fazem nada, não deixam nem um joinha para aqui. Não é para eu ganhar dinheiro com isso, porque o YouTube não dá, pelo menos para o nosso canal não dá nada relevante. Mas enfim, você ajuda o canal a crescer em progressão do YouTube, mostrar esse vídeo para mais pessoas. Ah, mas o que eu ganho com isso? Puxa, a gente ganha com a expansão de consciência de todo mundo. E o todo mundo reflete a nós mesmos. Então, assim, eu recebo um conhecimento maravilhoso. Eu falo desse conhecimento para as pessoas, eu indico para as pessoas esse conhecimento. O que é muito bom para mim, eu divido com o outro. Ou eu seguro porque só eu quero ter essa informação, ou porque eu vou usar essa informação para o meu bem pessoal, para os meus interesses, ou porque eu sou desligado mesmo e não percebo que eu posso ajudar dando uma curtidinha. Então, olha, por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, como a sociedade né? A gente tem que parar de ser individuais, pessoal. A gente tem que assumir a responsabilidade de que a gente vive numa sociedade que a gente cria. São as nossas atitudes diárias que fortalecem uma mente coletiva e que nos retorna com a sociedade em que vivemos. Então, termos responsabilidade é algo muito grande. E nós, como buscadores, nós que fazemos realmente parte da família da luz, nós temos essa responsabilidade já em nós. Por isso que a gente se une, né, nesse trabalho tão lindo que a gente vem fazendo. E não é só, porque assim, eu falo aqui, parece que eu estou falando do canal, não é isso. Mas a gente se une nesse trabalho lindo que estamos fazendo porque nós levamos todo esse conhecimento aplicado no nosso dia a dia. E eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, porque nós somos centelhas ainda retirando os véus que nós aceitamos colocar em nós dentro de uma sociedade onde 99% não está nem olhando para isso, né? E nós somos aqui, trabalho de formiguinha, literalmente. Então, para vocês que fazem realmente parte desse trabalho que a gente está fazendo, para vocês que realmente estão em conexão com a energia que está por trás desse canal, muito obrigada mesmo, e vamos sempre, sempre fortalecer em nós esse senso de responsabilidade em escolhermos se vamos continuar agindo com o ego ou se vamos continuar agindo através da energia do amor, que não é o amor como a gente imagina. O amor, ele vem da verdade, ele é a única energia que existe. Por isso os seres unificados são tão amorosos, porque eles são simplesmente a verdade deles. E é para isso que nós estamos caminhando com toda certeza. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.